anotei. Vamos começar pelo assunto do terceiro ano. O Brasil, como tudo começou. O passado e a nossa história. Todas as pessoas, os objetos, os lugares e até os acontecimentos têm uma origem, um passado. Você sabe como podemos conhecer o passado? Gente, para recordar o nosso passado, muitas vezes a gente usa o quê? A fotografia. Por exemplo, aqui se vocês puderem olhar direitinho, aqui a gente tem uma família, ó. Como era essa família? A foto ainda está em preto e branco, ó. Então, uma forma de lembrar como eram as famílias do passado, ou então de lembrar ou de conhecer. Aqui, ó, a gente tem outra foto onde a gente tem a mesma família. Aqui as crianças quando eram pequenas e aqui, ó, as mesmas pessoas já adultas. Então, para recordar o que viveram em outros tempos, as pessoas elas resgatam acontecimentos na memória. Ou seja, a gente pode buscar na nossa memória o que é que aconteceu, a gente pode olhar as fotos. Então, aqui, ó, para auxiliá-las, para auxiliar a gente a recordar o que a gente viveu em outro tempo, a gente pode recorrer à fotografia e aos registros em diários. Isto é possível porque todos nós deixamos registros de quem somos e do que fazemos no tempo e no espaço em que vivemos. Como assim, tia? Como a foto que eu mostrei a vocês, ó. Quando vocês eram pequenos, eu tenho certeza que a mamãe registrou a foto do nascimento de vocês, ou quando vocês eram pequenininhos. Para que isso? Para que a gente pudesse lembrar como a gente era quando era pequeno, porque quando a gente era pequeno, a gente não vai ter essa lembrança. Então, a gente só vai saber disso porque a mamãe nos contou, a vovó nos contou, o papai, o vovô, a titia. Então, para isso, a gente usa as fotos. Então, voltando aqui, para recordar o que a gente viveu, para nos ajudar a recordar, a gente pode utilizar a fotografia, os registros em diário. Esses diários podem ser os livros. Às vezes a mamãe tem um livro chamado Livro do Bebê, que conta a história da gente desde que ela estava grávida até a hora que a gente nasceu. E tem mãe, inclusive, que guarda esse diário por um bom tempo. Tudo que é produzido, minha gente, deixa vestígios, que contém informações sobre a sociedade em que eles vivem. O que são vestígios? São restos, sinais, rastros, tudo aquilo que indica que alguém esteve naquele lugar. Então, todos os vestígios, meus amores, podem ser estudados e analisados pelos historiadores. Esses vestígios são chamados de fontes históricas. Então, essas fontes históricas, elas são todos os vestígios que podem ser estudados e analisados pelos historiadores. Ou seja, tudo aquilo que foi deixado por pessoas que viveram no passado e podem ser estudados e analisados pelos historiadores. Então, se eu perguntar a vocês o que é fonte histórica, aí vocês vão me dizer: fonte histórica são todos os vestígios deixados por pessoas que viveram no passado e podem ser posteriormente estudados e analisados pelos historiadores. As fontes históricas, elas são diversas. Podem ser construções, podem ser objetos, livros, jornais, diários, fotografias, mapas, lendas, músicas, memórias, entre outras. Como assim memórias, tia? A minha avó pode lembrar a história que não está escrita lá e me contar o que foi que aconteceu. Então, o historiador, que é aquele que estuda a história, ele costuma formular perguntas para compreender e analisar determinada fonte histórica. Por exemplo, quem foi que fez aquele castelo? Quando que fez? Para quem que fez? Por que ele fez?
E fazendo essas perguntas, o historiador ele pode descobrir as respostas para essas perguntas. Por exemplo, a gente tem exemplos de fontes históricas aí, ó. A gente tem um exemplo de um castelo, não é bem um castelo, são ruínas de uma igreja, que é a igreja de São Miguel, que fica lá no Rio Grande do Sul. Essa é uma construção do passado que está parcialmente preservada. Como assim, tia? Se vocês puderem olhar direitinho, ó, essa construção indica que a igreja está inteira? Não. A igreja ela foi destruída em pedaços, porque tem muito tempo. Essa igreja é de 1745. Porém, como é que eu sei que tinha uma igreja aí? Eu estou vendo que sobrou um pedaço dela. Então, a partir disso, eu posso perguntar, quem foi que construiu essa igreja? Posso perguntar também, para que construíram? Então, a partir do momento que eu posso fazer essas perguntas, essa igreja de São Miguel das Missões pode ser considerada uma fonte histórica. Outro exemplo de fonte histórica, a gente tem um jornal antigo, ó, que diz aqui, ó, que foi assinada a Lei Áurea. Vocês lembram da Lei Áurea, né? Aquela que declarava extinta a escravidão no Brasil. Ou seja, que nenhum cidadão do Brasil, nenhuma pessoa poderia ser escravo. E aqui desse lado, aqui onde está o dedinho da tia, ó, tem aí a própria Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel. É uma cópia, é um documento. Então, esse documento foi escrito pela princesa Isabel, e é um documento que registra um acontecimento importante da história do Brasil. Então, se ele registra um acontecimento importante da história do Brasil, ele pode ser considerado uma fonte histórica. Então, vamos de atividade. Vamos pensar aí, ó. Vamos anotar e depois responder. Então, como podemos conhecer o nosso passado? Nós podemos conhecer nosso passado de que forma? Através das fontes históricas, ou seja, através do estudo dos vestígios deixados pelas pessoas do nosso passado. E o que são fontes históricas? As fontes históricas são todos os vestígios deixados por pessoas que viveram no passado e podem ser posteriormente estudados e analisados pelos historiadores. Cite 3 exemplos de fontes históricas: as construções, os objetos, os livros, jornais, diários, fotografias, mapas, músicas, lendas, memórias, entre outros. Então, aí a tia já deu mais de 3 exemplos. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, bem curtinho. Vê aí se deu para entender, se as mamães gostaram da ideia. Dá um joinha aí para a gente poder continuar, pelo menos nesse período de suspensão por causa do coronavírus. Tá certo?